Bom, nos próximos slides a gente vai discutir, né, a formação dos vasos sanguíneos, das artérias dos arcos faríngeos e do sistema linfático. Bom, só para a gente relembrar, como é que é o nome das veias que chegam lá no coração? Lá no coração primitivo, não no coração do adulto, no coração primitivo. Vitelinas, umbilicais e cardeais comuns? Isso, né? Então a gente tem veias vitelinas, veias cardinais comuns e veias umbilicais. Lembre que são um par, né? Então é um par de cada. Né? Bom, o que vai acontecer com elas? Primeiro, antes da gente ver o que acontece com elas, só para a gente ver aqui, ó, veia vitelina saindo do saco vitelino, né? Veia umbilical, ó, vindo do cordão umbilical, e veia cardinal, certo? Todas elas chegando aqui ao coração. Bom, lembre que é um par, né, de cada. Bom, o saco vitelino, com o passar da gravidez, né, o saco vitelino ele degenera, né? E as veias associadas ao saco vitelino, elas acabam sofrendo modificações. Bom, a veia vitelina esquerda, ela degenera completamente, enquanto que a veia vitelina direita, ela vai ser incorporada ao fígado e vai formar as veias hepáticas e a veia porta. Tudo bem ou não? Professor, poderia repetir, por favor? Pronto, vou falar de novo. Então, com a degeneração do saco vitelino, as veias vitelinas também vão sofrer modificações. A veia vitelina esquerda degenera, enquanto que a veia vitelina direita vai se transformar nas veias hepáticas, ela vai ser incorporada ao fígado e vai formar as veias hepáticas e a veia porta. Certo? Bom, com o nascimento, né? Aliás, não, desculpa, antes disso, né? Então, a veia umbilical direita degenera e a veia umbilical esquerda ela vai continuar como veia umbilical durante toda a gravidez até o nascimento. Certo? Então, se você pensar lá na biologia do desenvolvimento, né, a gente viu que no cordão umbilical a gente tem duas artérias e uma veia. Essa veia umbilical lá do cordão umbilical é a veia umbilical esquerda, certo? Porque a veia umbilical direita ela degenera. Bom, após o nascimento, a veia umbilical esquerda ela degenera e aí ela vai virar um ligamento, né? Mas isso a gente vai ver com mais calma lá na próxima aula, né? É assunto da nossa segunda AIM. Tudo bem ou não? Então, a veia umbilical direita será degenerada, a esquerda irá virar veia umbilical e após o nascimento será degenerada também. Isso, exatamente. Isso mesmo. Ok? Então, só revisando aqui, ó, a veia vitelina direita, ela é incorporada ao fígado e aí ela se transforma nas veias hepáticas e na veia porta, enquanto que a veia vitelina esquerda degenera. A veia umbilical esquerda, ela continua como veia umbilical até o nascimento, enquanto que a veia umbilical direita degenera. Ok? Bom, com relação às veias cardinais. As veias cardinais elas vão sofrer modificações e vão formar também algumas estruturas. Né? Ela deixa de ser veia cardinal quando o corpo do embrião passa por modificações para se transformar em feto.
Uma das estruturas formadas a partir da veia cardinal é a veia cava superior. Tá? A veia cava superior vai ser formada pela fusão da veia cardinal anterior direita e da veia cardinal comum direita. Então, a veia cava superior, certo? Vai ser formada a partir da junção da veia cardinal anterior direita e da veia cardinal comum direita. Essas duas veias se juntam e formam a veia cava superior. Bom, a veia cardinal posterior, ela vai se transformar na veia ilíaca comum, certo? E na metade superior da veia ázigo. A gente tem aqui veia ázigo. Então, a metade superior da veia ázigo e veia ilíaca comum são formadas a partir da veia cardinal posterior. Ok ou não? Sim. Bom, em vermelho, nós temos as veias subcardinais. Então, as veias subcardinais, elas vão sofrer uma anastomose, né, uma junção anatômica, e vão originar veia renal, veia espermática e veia ovariana. Ok? Pode explicar de novo? Bom, as veias subcardinais, elas vão sofrer uma anastomose, né, uma junção anatômica, uma modificação anatômica, e vão originar a veia renal, veia espermática e veia ovariana. Ok. Ok? Bom, nós ainda temos aqui, ó, em laranja, as veias sub-supracardinais. As veias sub-supracardinais, elas vão originar em nós adultos, ó, a metade inferior da veia ázigos e a veia hemiázigos, certo? Então, metade inferior da veia ázigos e a veia hemiázigos. Essas veias são formadas a partir da anastomose das veias sub-supracardinais. Beleza? Sub-supracardinais? Sub-supracardinais. Então, só revisando aqui. Professor, Oi. então a veia ázigos e a veia hemiázigos são formadas através de uma anastomose das subcardinais, é isso? Das sub-supracardinais. A É sub-supracardinais. Da anastomose da sub-supracardinal. Isso, exatamente. Então, só revisando aqui. Ó. Veia cava superior vai ser formada a partir da veia cardinal anterior direita com a veia cardinal comum direita. Veia ilíaca comum e veia ázigo, a metade superior da veia ázigo, né, são formados a partir da veia cardinal posterior. Ok? Bom, as veias subcardinais originam as veias renais, veia espermática e veia ovariana. Enquanto que as veias sub-supracardinais formam a metade inferior da veia ázigos e a veia hemiázigos. Ok? Tranquilo, que tranquilo. Bom, nós temos também as artérias intersegmentares. Então, as artérias intersegmentares são essas pequenas ramificações que a gente vê aqui na imagem, ó, que partem da aorta dorsal. As artérias intersegmentares, elas irrigam, né, os somitos. Nós temos quantos pares de somitos formados? Lembram?
Durante a quarta semana se formam os somitos, né? Quantos pares de somitos são formados? Vocês lembram? A gente tem de 42 a 44 pares de somitos, né? Para cada par de somito, nós temos um par de artérias intersegmentares, certo? E os somitos servem para quê? Eles se transformam em quê? Quem é que lembra? A gente viu lá no músculo esquelético. Formar os membros. Esqueleto axial. Ele vai formar o esqueleto axial, né? Além de formar o esqueleto axial, a musculatura que segue esse esqueleto e a derme que envolve essa musculatura, né? Então, os somitos formam todas essas estruturas, né? Bom, conforme o somito vai se diferenciando no músculo, no osso ou na derme, né? As artérias intersegmentares também vão irrigando de sangue essas estruturas e vão recebendo novos nomes. Por exemplo, artérias vertebrais eram artérias intersegmentares. Artérias intercostais também eram artérias intersegmentares. Artérias lombares, ilíacas comuns e sacrais arteriais eram também artérias intersegmentares. Então, conforme os somitos vão se diferenciando em estruturas, as artérias intersegmentares continuam levando sangue para essa estrutura. Entretanto, elas mudam de nome, né? Elas deixam de ser intersegmentares. Tudo bem? Tranquilo? Professor, sua voz está ficando muito baixa. A voz está baixa? Eu acho que eu já estou ficando cansado já. Vou ficar mais perto aqui do computador. Pronto. Mas deu para entender as artérias intersegmentares? Tentar falar Elas mais... mudam de nome, mas continuam irrigando as estruturas, correto? As estruturas que se formam a partir dos somitos. Tem sempre que relacionar artéria intersegmentar e somito, né? Então, quando o somito se transforma num músculo, no osso ou na derme, a artéria intersegmentar ela deixa de ser artéria intersegmentar e passa a ter outro nome. Mas ela continua irrigando aquela estrutura formada a partir do somito. Beleza? Bom, a gente viu o que acontece com a veia vitelina e com a veia umbilical. Agora a gente vai discutir o que acontece com a artéria vitelina e a artéria umbilical. Então, a artéria umbilical, ela continua, é um par, na verdade, né, de artérias umbilicais, e elas continuam ativas até o nascimento. Quando a criança nasce, que o cordão umbilical é cortado, né, a artéria umbilical, parte dela degenera, se transformando no ligamento umbilical médio. O ligamento umbilical médio, ele ajuda a sustentar a bexiga, né? Ele liga o umbigo à bexiga. E a artéria umbilical ainda se transforma na artéria vesical superior, que é a artéria que leva sangue para a região superior da bexiga, e ainda nas artérias ilíacas internas. Então, a artéria umbilical, após o nascimento, elas se diferenciam nas artérias ilíacas internas, artéria vesical superior e ligamento umbilical médio. Ok? Pode falar novamente? Bom, a artéria umbilical, ela vai estar presente dentro do cordão umbilical e vai permanecer ativa durante toda a gravidez. No momento do parto, com, né, o corte do cordão umbilical, né, elas vão perder parcialmente a sua função, se diferenciando nos ligamentos umbilicais médios, né? Além disso, parte dela se transforma na artéria vesical superior, que leva sangue para a bexiga. E parte dela, né, passa a ser também, a artéria vesical superior é um ramo da artéria ilíaca interna, certo? Então,
o sangue flui, ó, da artéria ilíaca interna para a artéria vesical superior, certo? Que leva sangue para a bexiga, né? E ligando a bexiga ao cordão umbilical, aliás, ao umbigo, a gente tem o ligamento umbilical médio. Tudo bem ou não? Sim, professor. Bom, a gente também tem a artéria vitelina, né? Parte do saco vitelino é incorporado e vai formar o intestino do embrião, né? Não sei se vocês lembram, a gente viu isso na 4ª semana embrionária, né? O saco vitelino vai ser incorporado ao corpo do embrião e vai formar o intestino do embrião. Então, a artéria vitelina vai ser incorporada também e vai formar vasos sanguíneos que levam sangue para o intestino do embrião e o nosso intestino, né? Que é o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Certo? Então, a artéria vitelina é incorporada ao intestino do embrião e aí ela passa a ser chamada de tronco celíaco e artéria mesentérica superior e inferior. Tudo bem? Posso continuar? Sim. Bom, falando um pouquinho sobre os arcos faríngeos, né? Agora a gente vai falar sobre os arcos faríngeos. Lá na 4ª semana embrionária, quantos arcos faríngeos são formados? Quem é que lembra? Quantos pares de arcos faríngeos são formados na 6ª semana embrionária? Lembram? Ninguém lembra? 6 pares. 6 pares de arcos faríngeos, né? Já ia falar, professor. Pronto, são 6 pares de arcos faríngeos, certo? O que esses arcos faríngeos formam em nós? O que sobrou no nosso corpo de arco faríngeo? Eu ia dizer 4 pares, mas não estou lembrando direito, não. O que sobra em nós? O que o arco faríngeo se transforma no nosso corpo, né? Ah, eu Na pensei que ele nossa perdia, face, professor. na nossa face, na nossa região cervical e na região superior do tórax, certo? Então, a parte da nossa cabeça é formada a partir dos arcos faríngeos. A nossa região cervical, a nossa região do pescoço, certo? E a região superior do tórax. Também são formados a partir dos arcos faríngeos. Bom, quando os arcos faríngeos se diferenciam em alguma estrutura, as artérias dos arcos faríngeos também vão se diferenciar, vão mudar de nome e vão executar uma determinada função que é levar sangue para uma região específica. Bom, o primeiro par de artérias dos arcos faríngeos se diferencia nas artérias maxilares. E as artérias maxilares vão levar sangue para os olhos, para a face, para os dentes e para as orelhas. Ok? Então, o primeiro par de artérias dos arcos faríngeos se diferencia nas artérias maxilares, né? Se transforma nas artérias maxilares, que levam sangue para os dentes, para os olhos, para as orelhas e para a face. Enquanto que o segundo par de artérias dos arcos faríngeos se diferencia nas artérias estapédicas. E as artérias estapédicas levam sangue para o estribo, né, que fica lá no ouvido. Certo? Vocês viram lá no sistema nervoso. Tudo bem por enquanto? Ah, professor, pode voltar no slide anterior um segundo? Nesse, das artérias Ah, vitelinas. não. Depois de... voltou demais. Esse. Pronto, só isso. Posso continuar? Sim, por favor.
Bom, o terceiro par de artéria dos arcos faríngeos, a gente consegue ver aqui na imagem. Ele vai formar a artéria carótida interna e a artéria carótida comum. Certo? O quarto par de artérias dos arcos faríngeos vai formar o arco da aorta. O quinto par de artérias dos arcos faríngeos degenera. Ok? E o sexto par vai formar a artéria pulmonar direita e esquerda, né? Artéria pulmonar direita e esquerda, e o ducto arterioso. O ducto arterioso é um canal de comunicação entre o tronco pulmonar e a aorta. É uma comunicação temporária, né? Isso só vai acontecer durante a vida embrionária e fetal. Após o nascimento, o ducto arterioso degenera. Entenderam ou não? Então, o terceiro par de artéria... a parte do ducto arterioso. Vou falar de novo. O terceiro par de artéria dos arcos faríngeos vai formar a artéria carótida comum e a artéria carótida interna, né? O quarto par de artérias dos arcos faríngeos forma o saco aórtico, ou o arco da aorta, né? Melhor, mas fica mais fácil o arco da aorta. O quinto par degenera. E o sexto par vai formar a artéria pulmonar direita e esquerda e o ducto arterioso. O ducto arterioso, a gente vai ver ele com mais detalhes na próxima aula, né? É um canal de comunicação temporário entre a aorta e entre o tronco pulmonar, certo? E essa comunicação ela vai ser interrompida após o nascimento. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Tem uma pergunta aqui do Eduardo, né? As artérias carótidas externas são ramificações da artéria comum, da carótida comum, certo? São ramificações da carótida comum. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, aí a gente vai para a nossa última parte da aula, que é o sistema linfático, né? Para que serve o sistema linfático? Eu sei que vocês vão ver com mais profundidade o sistema linfático quando vocês forem ver mecanismos de defesa e agressão, que é no próximo semestre, né? Mas para que serve? Eu acho que todo mundo deve ter mais ou menos uma ideia de para que serve o sistema linfático, né? E aí? Eles transportam o líquido linfático. Pode falar, Linus. Isso, o sistema linfático transporta linfa. Beleza. Do tecido para o sistema circulatório, professor? Também, eles fazem isso. Mas para que serve basicamente a linfa? A linfa está associada com o quê? Não é drenagem, não, professor? Além da drenagem, né? Está associado ao sistema de defesa do organismo. Isso, exatamente. Então, o sistema linfático, basicamente, para que serve o sistema linfático, né? O sistema linfático, ele serve para distribuir células imunes pelo corpo, né? Então, dentro dos vasos linfáticos, nós temos a linfa, e dentro dessa linfa a gente tem as células de defesa. Então, assim como nós temos os vasos sanguíneos, nós temos os vasos linfáticos que levam linfa e células imunológicas para o nosso corpo inteiro. Bom. Entendo, professor. Por isso que existem os linfonodos, né? Isso, eu vou chegar lá nos linfonodos já. Mas só aproveitando que alguém falou da drenagem linfática, né? A linfa, ela serve também para
ajudar a equilibrar a quantidade de líquido que nós temos nos tecidos, certo? Então, a pessoa, as meninas, especialmente as meninas, né, quando estão assim na TPM, né, elas ficam um pouquinho mais inchadas, né? Esse inchaço é o quê? É líquido retido. Esse líquido fica retido onde? Fica retido nos tecidos. Aí a menina quer diminuir um pouquinho desse líquido. A menina quer diminuir um pouquinho desse líquido, o que ela faz? Ela vai fazer uma drenagem linfática, né? E aí o que acontece? Durante a drenagem linfática, parte desse líquido sai do tecido e entra na linfa, né? E aí, da linfa, a linfa se conecta com o sangue. E aí esse líquido vai para o sangue, e do sangue esse líquido é eliminado na forma de urina. Entenderam? Deixar só o helicóptero passar. Pronto. Entenderam? Então, a linfa, ela serve, além de distribuir células pelo nosso corpo, células imunes, né, ela também vai ajudar no equilíbrio hídrico, né, no equilíbrio osmótico dos tecidos. Beleza? Bom, o sistema linfático, ele começa a se formar na 6ª semana embrionária, a partir das veias cardinais, certo? Então, as veias cardinais vão ser incorporadas ao sistema linfático e vão fazer parte do sistema linfático lá do feto, certo? Do embrião e do feto. Bom, os vasos linfáticos, assim como os vasos sanguíneos, se espalham pelo corpo inteiro e se conectam com 6 sacos linfáticos primários, que são 6 bolsas, né, que vão abrigar uma grande quantidade de células imunológicas. Né? Nós temos 2 sacos linfáticos jugulares, na região do pescoço, né, na região cervical, 2 sacos linfáticos ilíacos, na região da virilha, né, na região inguinal, um saco linfático retroperitoneal, na região das costas, e uma cisterna do quilo, que fica localizada nas proximidades do intestino. Então, esses 6 sacos linfáticos primários se associam aos vasos linfáticos e conseguem, né, levar linfa para o corpo inteiro, levar células imunes para o corpo inteiro. Ok? Professor, eu pensei que existia na região axilar, sabe? Na região axilar, o que a gente tem não é saco linfático. Na região axilar, nós temos linfonodos. Uhum. Certo? Nós temos no nosso corpo 500 linfonodos. Então, nós temos os sacos linfáticos e os linfonodos. Certo? Os sacos linfáticos, eles são maiores, mais dilatados. O linfonodo, ele é pequeno, mas ele fica inchado, né? Ele fica mais alto Quando a gente tem algum ele tipo de está infecção próximo ao local, e aparece. Isso, exatamente. Ele vai ficar mais inchado no local onde vai haver o processamento de uma resposta imune, né? Então, tem uma infecção ali próximo, o linfonodo fica inchado, porque ele vai produzir anticorpos, ele vai produzir linfócitos T que vão combater a infecção. Certo? Tudo bem? Bom, nós temos um grande vaso linfático, que a gente consegue ver aqui na imagem, chamado de ducto torácico. É um vaso linfático bem calibroso. O ducto torácico, ele se comunica com o sangue, né? Na altura da veia jugular interna e na veia subclávia. Então, apenas nesse ponto, o sangue e a linfa vão se misturar. Então, o sangue e a linfa se misturam, né? Quando o ducto o ducto torácico se conecta à veia jugular interna e à veia subclávia. Isso na altura da clavícula, certo? Então, na altura da clavícula, a gente vai ter
essa ligação entre os vasos sanguíneos, entre o sangue e a linfa. Apenas nesse momento, apenas nesse local, certo? No restante do nosso corpo fica separado, linfa para um lado, sangue para o outro, né? Então, dentro do vaso sanguíneo vai passar sangue, dentro do vaso linfático vai passar linfa. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, passei. Então, como eu falei, né, nós temos, em média, 500 linfonodos distribuídos no nosso corpo. Esses linfonodos são formados por células mesenquimais e por células dos sacos linfáticos primários. Quais são os sacos linfáticos primários? Aí a gente tem 2 sacos jugulares, 2 sacos ilíacos, uma cisterna do quilo e um saco retroperitoneal. Deixa passar o helicóptero de novo. Seu pai, será? Hã? Seu pai. Passa direto, tá passando direto. Toda tarde quando eu dou aula, eles estão passando. Toda tarde. Passam várias vezes. Bom, e aí os linfonodos, né, eles vão se distribuir no nosso corpo inteiro, certo? E aí eles vão, como o Denilson falou, né, eles vão estar responsáveis, eles vão estar associados à produção da resposta imune adaptativa, né, em resposta a uma infecção. Por exemplo, eu cortei meu dedo e aí entrou micro-organismos lá pela lesão que eu cometi lá no meu dedo. Então, o linfonodo mais próximo vai gerar a resposta imune. Então, para que ele gere a resposta imune, geralmente ele vai ficar inchado, dolorido, né? E às vezes é mais fácil da gente conseguir apalpar, né? Os da axila, os do pescoço, a gente consegue apalpar, a gente consegue perceber se eles estão inchados. A região inguinal também, professor. Isso. Normalmente, quando a gente machuca a perna, assim, o primeiro a aparecer é na região inguinal, né? Isso, é verdade. É verdade. Bom, eu falei lá no início da aula, né, sobre a formação das células sanguíneas, né? Qual é o primeiro local de formação das células sanguíneas? Saco vitelino. Saco vitelino. A mesma coisa vai acontecer aqui, com os linfócitos. Então, o primeiro local de formação de linfócito, que é célula imunológica, né, é o saco vitelino. São as células tronco primordiais do saco vitelino, certo? Quando o fígado assume a função de produzir sangue, o fígado e o baço assumem essa função de produzir sangue, eles também passam a produzir linfócitos. Quando a medula óssea lá no feto assume essa função de produzir linfócitos, ela produz também sangue, né? E nós temos ainda o timo, que é um órgão também produtor de linfócitos. Vocês sabem onde é que fica localizado o timo? No mediastino superior. Isso, lá no mediastino, né? Então, é um órgão linfóide que tem a função de produzir linfócitos T, certo? E que vai degenerando, é um órgão que vai degenerando conforme a gente vai envelhecendo. Então, na criança e no adolescente ele é bem desenvolvido, né? No adulto e no idoso ele vai degenerando. Tudo bem? Bom, só para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai discutir aqui só 2 patologias, certo? São 2 patologias associadas ao sistema linfático. Bom, o que tem de anormal nesses pezinhos aí do bebê? Eles parecem inchados. É inchaço. Eles estão inchados, né? Eles estão inchados, né? Estão com edema. O nome dessa patologia é linfedema congênito, né? É quando o bebê ele nasce com uma dilatação dos vasos linfáticos, geralmente acontece nos membros, né? No membro superior, no membro inferior. E como esse vaso linfático ele está dilatado, né?
ele vai acumular líquido, né? Vai acumular linfa dentro dele. E aí ele vai ficar inchado desse jeito. Entenderam? Tudo bem? Pode ficar dolorido, né? Ele vai ficar com a consistência inchada, né? Dura, rígida, né? E com consistência mais firme, né? E ele pode ficar dolorido também, né? Como é que é o tratamento desse bebê? O que vocês acham que deve fazer com esse bebê? Drenagem, professor. Drenagem Aí vai hepática. ter, né? Aí tem que fazer drenagem, fisioterapia e às vezes ele precisa tomar medicação para um diurético, né? Para liberar parte desse líquido. Certo? Tudo bem? Então, não é gordura, né? Nesses membros inferiores desse bebê. É líquido, né? É diferente ter um pezinho gordo de gordura e um pezinho inchado, que é o pezinho desse bebê. Bom, o que tem de anormal nesses dois bebês agora? Eles estão com esse inchaço na região do pescoço, né? Nessa região do pescoço. Então, o linfonodo dessa região começa a acumular líquido dentro dele. Acumula tanto líquido que ele pode, se não for drenado, ele vai estourar, ele vai romper. Certo? Essa patologia é chamada de higroma cístico, né? Então, essa patologia, a criança já pode nascer com ela. Quando a criança nasce com higroma cístico, né, é um indicativo que a criança tem alguma anomalia cromossômica, geralmente está associada a alguma anomalia cromossômica, certo? Mas o higroma cístico, ele pode se desenvolver durante a infância, devido a uma infecção, né? Então, por exemplo, a criança teve infecção de garganta, o linfonodo da região ficou inchado para produzir uma resposta imunológica. Com o passar do tempo, ao invés dele desinchar, ele foi inchando. Né? Ele acumula muita linfa, né? E que se não for drenado, ele vai até estourar. Certo? É diferente da cachumba, né? A cachumba é uma dilatação, é um crescimento na glândula parótida, que fica na bochecha. Certo? O micro-organismo causador da cachumba, ele vai se instalar dentro da parótida, né, da glândula parótida, vai fechar, vai causar um inchaço, a parótida não vai conseguir liberar a saliva e a saliva vai se acumular dentro da parótida, deixando a parótida inchada. Mas nesse caso do higroma cístico, né, se não for drenado, ele vai romper, ele vai estourar, certo? Então é um defeito no sistema linfático, né, na liberação desse excesso de linfa de dentro desse linfonodo. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não sei se alguém mandou mensagem aí, eu acabei saindo da aula. Não sei se alguém mandou mensagem aí no bate-papo. Se alguém tiver mandado mensagem, por favor, alguém me dê notícia. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Podemos encerrar a aula? Tudo certo. Fazer a chamada, professor? Pode só passar no slide anterior? Isso, por favor. Obrigado. Pronto, eu vou tentar entrar aqui de novo e tentar fazer a chamada de novo. Certo? Deixa só o Pedro terminar de fazer as anotações dele, que aí eu abro o sistema de novo. Ok, obrigado. Só um minuto.
Professor, haverá teste após essa aula? Não, não. Os testes são só nas aulas de anatomia e de histologia. Tá certo, então, obrigado. Bom, assim, na verdade, né, é obrigado, né, o de na fisiologia, na anatomia e na histologia. Mas, assim, se o professor quiser, o professor também faz, mas eu acho que não precisa, não. Pelo menos nessa aula, não. Então, vamos lá de novo, na chamada. Aqui da Ana. Presente, professor. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Deixa eu só atualizar aqui o negócio. Alice. Presente, professor. Amanda. Presente, professor. Ana Débora. Ana Flávia. Presente. Se alguém falar aí no bate-papo, vocês me avisam, por favor. Antônio Félix. Presente, professor. Brisa. Presente. Camila. Camila. Denilson. Presente, professor. Eduardo. Presente, professor. Eveline. Presente, professor. Demontier. Presente. Matheus. Presente, Mateus, professor. Gabriel. Presente, professor. Gabriela Bezerra. Professor, a Gabriela falou no bate-papo que está presente. Gabriela Pessoa. Gabriela Pessoa. Gabriela Mendes. Jéssica. Presente, professor. Giovana. Presente, professor. Giovana Lacorte. Presente. Arielle. Presente, professor. Iane. Presente. João Vitor. João Vitor. Letícia Macedo. Presente, professor. Letícia Marques. Presente, professor. Luan Castelli. Presente, professor. Luiz Felipe. Presente. Marcos Paulo. Presente, professor. Tibério. Presente, professor. Amanassi. Presente, professor. Vitória. Presente, professor. Marília. Presente, professor. Mateus. Presente, professor. Mateu Aguiar. Presente, professor. Maiara. Presente, professor. Mel. Presente, professor. Miriam. Presente. Pedro. Presente, professor. Raimundo Ivan. Presente, professor. Raíssa. Presente, professor. Rebeca. Aqui. Rebeca Maria. Rebeca Maria. Presente, professor. Renato. Presente, professor. Rian. Presente, professor. Tâmia. Sâmia. Samuel. Sofia. Professor, a Sofia falou no WhatsApp que o notebook dela travou. Ela não tá conseguindo nem ligar o áudio, nem mandar mensagem. Tá bom, tudo bem. Stephanie. Presente, professor. Tylon.
Presente, prof. Túlio, Presente, professor. Yasmin. A Yasmin falou no chat, professor. Tá, beleza. Só voltando aqui em quem faltou. Quem pegou falta? Débora, Camila, Gabriela Pessoa, Gabriela Mendes, João Vitor, Sâmia, Samuel. Vou tirar uma foto aqui, porque se não salvar, para você não perderem a frequência. Só um minutinho. Vai colocar para salvar. Agora vai. Assim eu espero, Mayara. Vamos ver. Tá salvando. Aguarde. Só vou sair daqui quando você se despedir. Vamos ver aqui se salva. Tô aguardando, viu, gente? Mas, de qualquer forma, acho que dá para eu me despedir. Certo? Então, só agradecer pela paciência de vocês. Certo? Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve.